Bom dia! Essa é a nossa segunda live do projeto Viva Melhor. Quem tem acompanhado tem visto que esse projeto é composto de duas aulas, todas as terças e quintas, às 11 horas. Assim como na sexta tem a live às 11 horas, as aulas também acontecem às 11 horas, elas duram em torno de 15 minutos a 20 minutos cada uma. A nossa aula de terça-feira, ela é sempre de mais autonomia. Por quê? Porque essa aula você entende um jeito de trabalhar seu corpo, realinhamento postural, o realinhamento dos seus gestos, organização dos seus gestos, para você aprender a fazer os gestos de uma maneira correta. Por quê? Porque quando você fizer uma atividade física, seja ela qualquer, você vai fazer em cima da postura que você tiver, em cima dos hábitos de mover o corpo, de como você costuma fazer. E existe um jeito alinhado de se fazer. Por quê? Porque a força da gravidade cai em cima de nós. Então, ela vai reforçando o jeito que a gente está. Eu disse já na primeira live, mas acho muito importante você entender isso, que se ninguém é desse jeito, mas de uma maneira caricata, falando, se eu estou aqui, completamente corcunda, eu vou fazer um exercício dessa maneira, eu vou cada vez reforçar esse meu jeito, porque eu estou fortalecendo os meus músculos, ou estou alongando os meus músculos nessa postura encurvada. Né? Então, qual que é o jeito correto? Eu desencurvar isso do jeito que eu posso, que pode ser de uma maneira gradativa. Eu desencurvo aqui, alongo agora de uma maneira melhor. Então, eu alongo, eu vou fortalecer numa postura mais alinhada. Então, você só tem a ganhar. Então, esse é um ponto do trabalho da terça-feira. É claro que na quinta-feira isso também acontece, mas ele é especial da terça-feira. Por quê? Porque pensando o que é mais importante na nossa vida do ponto de vista locomotor, é a gente viver o nosso dia a dia. Então, o nosso dia a dia ele é composto de atividades rotineiras, de atividades que não são rotineiras, mas que são necessárias ou escolhidas, e autocuidado. Então fica muito mais complicado você não conseguir, por exemplo, pentear o seu cabelo, ou abotoar uma roupa atrás, ou agachar para pegar algum peso, alguma coisa. Tudo isso envolve coordenação, força, equilíbrio, alongamento. É isso que a gente trabalha. Então, um ponto importante desse realinhamento é porque a força da gravidade vai incidir de uma maneira mais distribuída e você vai gastar menos energia. Você há de concordar comigo que a nossa energia é uma só. Quando ela gasta, né? Então, olha que incrível, o corpo acaba precisando fazer mais energia ainda para manter as suas alterações. Então, é mais difícil você economizar energia para gastar de uma maneira melhor para você, quando fica mais fácil quando você tem menos força da gravidade incidido numa parte do corpo, vamos supor aqui, eu gasto muito mais energia aqui, minha força da gravidade me puxa dessa maneira, e aí vai sobrar menos energia para o resto do dia ou para as outras atividades. Isso é um ponto. Outro ponto é que eu estou usando esse exemplo, mas pode ser um outro aqui, ou pode ser aqui, qualquer alteração, né? Isso vai fazer com que a médio e longo prazo tenha mais desgaste nos ossos, que já é fisiológico da nossa maturidade. Eu posso ter uma alteração no metabolismo ou na própria respiração, que vai ficar diminuída. A gente, não sei se você sabe, mas a gente não vive sem respirar, que é a primeira coisa que acontece e a última na nossa vida. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Para encerrar essa parte que eu quero falar para você, eu quero te lembrar que as articulações, elas são compostas de almofadinhas, ela tem um metabolismo que acontece nela, e com a força da gravidade, a nossa maturidade e a alteração de postura, ela se coapta, ela vai se juntar. E é muito ruim você fazer um exercício com ela assim coaptada, com ela assim junto. Então, por isso que um conceito do meu trabalho, todos esses anos de fisioterapeuta, é
Decoaptar é afastar essa articulação. Por isso que o tempo todo eu fico martelando nisso, mas seu corpo vai sentir o benefício, você vai ficar viciada nisso que nem eu. Então quando eu falo para você, alonga, ó, aqui eu já estou alongando o braço. Olha aqui o meu ombro. Agora eu vou imaginar que eu vou pegar a parede e eu afasto a articulação sem levar o meu corpo. Né? Esse afastar, eu separo minimamente a articulação, né? Eu crio um maior espaço articular, e aí meu metabolismo melhora, eu vou respirando melhor, e aí sim eu vou treinar os gestos. Bom, ficou tudo perfeito para mim, que eu quero distribuir isso e ensinar isso para você. Eu quero muito que você venha fazer isso comigo, porque eu preciso de você aqui. Porque no final desse semestre eu gostaria de medir algum resultado, inclusive para ver quanto efetivo é esse trabalho para nós, seres humanos vivos e maduros. É para isso que ele serve. Hoje, eu quero falar para você da história da dança do ventre egípcia. Porque é importante você saber, para saber onde você está amarrando seu burrinho, e vai te ajudar a entender vários pontos desse nosso trabalho, que ele é divertido, ele é leve, ele é lúdico e ajuda você. Bom, vamos lá para a história. Eu, enquanto fisioterapeuta, talvez você tenha visto ali em algum momento que eu contei, que eu cresci rápido, fiquei muito corcunda, com várias alterações, porque eu não gostava de nenhum esporte também, eu era estudante de fisioterapia e fui paciente lá, da fisioterapia. E lá, assim que passaram as dores, eu achava muito monótono seguir os tratamentos. Nem existia RPG na época, mas enfim, eu achava muito monótono. E eu acabei achando, nessa dança do ventre, algo muito interessante, e eu gostava já muito de tambor, esses sons árabes, nem sabia que eu gostava disso. Fui ter contato com a dança do ventre mesmo. E vi que era um trabalho muito interessante, que tinha muito a ver, inclusive, com a fisioterapia clássica. Por quê? Numa parte da dança do ventre que trabalha os movimentos, imitando movimentos de animais que para os egípcios eram sagrados. E a serpente é um dos animais. A serpente, simbolicamente, o mundo egípcio é muito cheio de simbologia. Simbolicamente, a serpente era um animal de grande proteção. Como que isso surgiu? Quando a gente deixou, lá antes dessa civilização, quando a gente saiu da vida nômade para ficar num certo lugar e reunir as plantas, e aí a gente não precisava mais ir na busca dessas plantas, foi aí o surgimento da agricultura, né? A gente desenvolveu duas coisas. Uma, que a gente começou a louvar os deuses da natureza, o sol, a chuva, o frio, o vento, porque para manter aquelas plantações, a gente precisava do equilíbrio da natureza. Assim surge religião e assim surgiram os deuses da natureza, das religiões primitivas, né? E também a gente precisava cercar essas plantações para os animais não virem comer. E a gente começou a colocar serpentes em volta, e muitas serpentes. Assim, os animais não chegavam ali na plantação. Daí, parece ter sido a origem dos egípcios usarem tanto a serpente como um animal protetor. E protetor da fertilidade, da natureza. Assim, as sacerdotisas, esses animais, essa dança nossa, ela surgiu de rituais e de cerimônias religiosas de sacerdotes e sacerdotisas. Os sacerdotes também tinham a dança deles. Uma dança, eu estou usando esse exemplo da serpente. Então, você entrando no movimento serpentário, algo assim, por exemplo, a serpente ela tem vários movimentos. Um deles, reconhecidamente, é o ondulatório. Então, eu realizando esse movimento, eu ia entrando na energia desse animal e acionava em mim uma autoproteção, ou proteção da minha casta, por exemplo, sacerdotal, né? E, fazendo um paralelo já com a fisioterapia clássica, quando a gente vai corrigir uma escoliose, que é a coluna, quando ela desvia lateralmente para um lado, para o outro, para os dois,
né? A gente começa, tem uma parte do tratamento que a gente faz movimentos que são chamados serpentários. Então, quando eu impactei com essa situação, eu falei, opa, vou pegar essa dança para mim. Além do que, eu achava que eu sentia muito prazer em realizar essa dança. Comecei a ensinar as mulheres. Bom, então, você já tem, claro, algum paralelo disso, e tem outros movimentos, milhões de movimentos. Eles vão ter uma raiz em algum movimento que se chama primário na fisioterapia. O que é movimento primário? Ele é sem rotação. Se eu vou para o meu quadril para um lado ou para o outro, quando você fez comigo, você viu que tem uma lateralização para depois eu ir para um redondo que já vai ter um componente de movimento secundário, que é o espiralado. Então, eu estou te falando isso porque tem uma ordem de ensinar e uma ordem para você experimentar no seu corpo. Por isso que fica fácil e descomplicado. Eu descomplico para você, porque eu sei fazer também na minha vida. Descomplicar algo que parece muito difícil. Indo lá para a raiz, então, veja que coisa interessante. O egípcio, quando a gente foi nobre egípcio, a gente, quando morreu, levou para a nossa tumba tudo quanto é coisa pertencente, e os nobres mesmo, escrito nesse livro, nos livros dos mortos, levavam até os seus serviçais. Todo mundo morria junto. Bom, para entrar no céu, e eu ia antes para meu coração ia ser pesado por Anubis, que é o deus que está na porta do céu, o egípcio, né, para ver se eu podia entrar lá ou não. E eu levava um livro, que é o livro dos mortos. Então existem milhões de livros dos mortos. E neles tinham registrado todos os meus hábitos, tudo o que eu fiz, e incrivelmente também hábitos da minha civilização. Então, por exemplo, num dos livros dos mortos está escrito assim, que as sacerdotisas, quando dançavam, faziam movimentos que eram como a fibrilação de peixes fora d'água. Então, o que é? É o shimming, é quando a gente vibra o nosso corpo, que você vai aprender lá adiante. Também as sacerdotisas faziam movimentos com os braços que honravam os três sóis. Para o egípcio, o sol era um deus primordial, e o sol da manhã era um deus, o do meio-dia outro, e o do entardecer outro. Então, que quando a gente faz um movimento aqui, né, eu estou, na verdade, as sacerdotisas faziam esse movimento em honra a três sóis. Quando eu faço isso, eu invoco a energia solar. Quando eu fibrilo algo da natureza, que é do peixe, que serve de alimento. Então, isso está escrito no Livro dos Mortos. Essa dança é uma dança que tem um ponto de partida, que são movimentos de quadris. Então, são movimentos que percorrem o corpo todo, mas eles partem de movimentos dos quadris. Por quê? Porque é ali que habita a perpetuação da raça humana, no ventre da mulher. Então, enquanto a gente era sacerdotisa, a gente precisava preservar esse quadril para conservar a continuidade, além da espécie humana simbolicamente, da sua prole, da sua cidade, né? As mulheres sacerdotisas, elas protegiam a sua civilização, né? Com suas cerimônias, e também para preservar a casta sacerdotal, porque a sacerdotisa, a gente não casava, a gente ia ter filhos com sacerdotes, e a gente não podia perder bebês. Então, essa dança lá, ela era realizada dentro de cerimônias, e elas também eram realizadas em plié, que seria do balé. A gente dançava quase de cócoras, para realmente fortalecer todo esse nosso assoalho pélvico. As mulheres nômades, muito bom. Espera um pouquinho, deixa eu me organizar melhor aqui com você. Primeiro, as danças, elas eram realizadas dentro dos templos por mulheres. Tinham as danças dos sacerdotes,
As mulheres sempre, nós até hoje, somos muito regidas pelos movimentos da Lua, pelos ciclos lunares. As mulheres na antiguidade sabiam disso. Então, tinha uma parte de invocação das energias naturais para realizar os movimentos. Hoje a gente não precisa, vocês veem que na aula não tem nada de místico, mas acontecia isso, e a gente fazia essa dança dentro dos templos em rituais homenageando deuses, e especialmente Ísis. Ísis era para o Antigo Egito que nem a Nossa Senhora no nosso mundo atual. Para tudo quanto é lado que você for, tem uma Nossa Senhora. Nossa Senhora disso, Nossa Senhora daquilo. A Ísis, ela tinha esse lugar. Então, era a primeira que a gente homenageava, tirando os nossos véus da nossa personalidade, que aí origina a dança dos véus, entregando a Ísis. A gente dançava e ficava com um véu, que era o véu branco, que é a nossa pureza, a nossa inocência, que a gente não entregava nem para Ísis. Então, sempre essa dança se reportava a algo sagrado. O sagrado é a sua inocência, a sua pureza. Incrivelmente, o tempo foi passando, e essas mulheres, elas começaram, as sacerdotisas, começaram a dançar em cerimônias dos faraós, porque o faraó, ele era considerado semideus, né? E então ele chamava as sacerdotisas para participar dos banquetes e fazer esse movimento do misto entre homens que não eram sacerdotes, mulheres que não eram sacerdotisas, e levar essas pessoas dos banquetes para algo mais sagrado. As sacerdotisas, os egípcios, eles tinham um cuidado com a asepsia muito grande, por isso eles eram carecas. Lá era muito calor, ainda é no Egito, muito calor, então se raspava a cabeça também com outra simbologia, e para dançar, as sacerdotisas dançavam de peruca. Por isso que a gente vê aquela forma em vários papiros desse cabelo das mulheres que dançavam, das mulheres egípcias, e muitos homens também com aquele modelo. E em cima, as mulheres colocavam tufos com algum óleo essencial, e por cima uma cúpulazinha, que daí nasceu algo que talvez você lembre, que acho que é da nossa época, casquete, que é algo que se usava um chapéu pequenininho, que algumas de nós usaram em cerimônias, em casamentos, alguma coisa dessa maneira. Assim, o conhecimento da aromaterapia largamente usada pelos egípcios, ela veio dos caldeus, mas ela foi muito desenvolvida ali, e o movimento com aromaterapia veio daí também. Então, para dançar, as mulheres usavam ungüentos, que com o calor da própria dança e do lugar ia se dissolvendo na peruca e se espalhava pelo ambiente. Olha que coisa mais bonita. Um pouco mais para frente, houve a invasão árabe dos povos nômades que invadiram o Egito. E assim, segundo quando eu estive no Jô Soares, ele falou assim, foi aí que a dança virou banquete. Eu falei, de bilheteria? Eu falei, sim. Né? Então, as mulheres sacerdotisas, elas passaram a alegrar os homens nômades, em especial hoje, que existe, até hoje são os tuaregs, né? Então, a dança, ela foi usada, saiu desse sagrado, né, saiu dessa exclusividade das práticas sexuais apenas com os sacerdotes, e ela então entrou nessa área profana. E começaram então, quem não queria ter uma mulher que dançava assim e sabia de segredos de práticas sexuais elevadas, que homem que não queria? Então, a dança do ventre assim começou a fazer parte de rituais sexuais de prostituição. E as escravas que sabiam a dança do ventre eram muito mais valorizadas. Por outro lado, essa dança foi indo com os povos nômades para o mundo inteiro. Então, os árabes que foram, os mouros que foram para a Espanha, a dança sofreu essa transição, até que eu vou dar uma pulada agora, porque eu estou vendo o nosso tempo, até que na década de 1950, o Ocidente
valoriza essa aura mágica da dança do ventre, através dos filmes de Hollywood que vão buscar essas mulheres, transformam as roupas, essa dança fica mesmo em pé, ela já vinha vindo em pé quando entrou pela Europa, na década de 1920, nas casas de prostituição, essa dança ficou ocupando esse lugar. Não entre as mulheres árabes, em especial das famílias, que é que nem se fosse para as mulheres árabes, elas vão dançar essa dança entre elas, né, como uma alegoria, e elas ocupariam um lugar paralelo ao nosso quanto ao samba, para quem é do morro. Né? Então, o samba ele também é usado nas casas de prostituição, muito sexy, muito sensual, mas a gente pode também sambar na rua. Isso que acontece com a dança do ventre. Bom, 1950, todo o glamour de Hollywood, ele absorve aspectos interessantes e mulheres que ensinavam a dança do ventre no Egito vêm para o Ocidente, para Hollywood, Najwa Fuad, Fifi Abdo, e elas acabam morando e moram nos Estados Unidos até hoje. Né? Então, elas se ocidentalizaram enquanto a gente quer se orientalizar. Bom, eu, então, traço agora esse cruzamento da fisioterapia com a dança egípcia, buscando lá nas raízes que a gente encontra. Então, por exemplo, quando a gente busca um sentido nos passos que a gente faz, e quando eu falo para você, observa como está a sua mente, seu corpo físico e o seu coração, é para você ter um paralelo, para ter um parâmetro de modificação de sensações através desse trabalho, para agregar em você coisas que talvez você nem conheça. E isso faz você ficar mais centrada. Quando as sacerdotisas, então, usavam muito essa dança com o poder de cura. Então, quando eu vou falar em algum momento para você, sentir o calor do seu corpo e você vê ali que tem alguma área que não está com calor. Essa área, ela está com déficit de energia, déficit de metabolismo seria. Então, você vai ali falar o seu nome, por exemplo, como se fosse um mantra. Sabe o mantra das meditações indianas? As egípcias usavam isso, elas iam entoando palavras aqui, até você sentir que essa parte voltou a ficar aquecida, e assim a dança era usada para autocura. Um outro ponto é que os pontos que a gente chama de chakras, que são vórtices de energia, segundo a medicina oriental do Japão, da China e da Índia, né, são vórtices que são pontos de energia, como se fossem rodas, que são perto do nosso corpo físico e que eles são justamente na direção das nossas glândulas. E isso as sacerdotisas trabalhavam. Então, com o alinhamento postural e com a ativação do assoalho pélvico, a gente trabalha também toda essa nossa parte. E também em relação ao assoalho pélvico, eu tive já na época de VHS ainda, eu recebi várias danças folclóricas das mulheres nômades, porque aí ficou misturado a parte folclórica, que é dança de espada, a dança com jarro, dança com bengala, tudo isso dos tuaregs e dos mouros que tinham já essas danças tribais, e se misturou com elementos da dança do ventre egípcia. Né? Então, as mulheres, as tuaregs, elas dançavam com os pezinhos virados para dentro. Você vai ver em alguma aula que eu falo, vira os seus dedões um perto do outro, dos pés, e roda o joelho para fora, porque você causa uma tração nas pernas e isso aciona o assoalho pélvico, porque sem assoalho pélvico forte, você não ia parir direito, e você podia perder bebês, por isso esse trabalho. Então, essa dança é isso, eu vejo que é maravilhosa para nós, é um trabalho extremamente feminino. Tem homens que fazem, como eu já disse uma outra vez, já tive alunos terapeutas corporais que vêm entender como é que isso acontece. Os homens também têm assoalho pélvico, e os homens também têm períneo, os homens também têm coluna, os homens também rebolam. Então, se isso não tem nada a ver com preferência sexual, se você, homem, achar que você quer na sua casa, isso ninguém tem nada a ver com isso. A gente tem que ir um pouco além do julgamento, aproveitar a nossa vida, porque ela está passando e não volta. Todo mundo está careca de saber, né? Agora a gente passa por um momento difícil,
ontem um momento muito desafiador, que você vai amarrar o burrinho onde você escolher. Né? Você quer ampliar seu espaço de bem-estar, de autoconhecimento? Você quer experimentar essa dança? Você pega e faz. O que vai acontecer? Pode ser que você não goste, e pode ser que você goste, e que você aproveite pedaços da aula e outros pedaços não, né? Então, eu quero dizer para você que eu também estou aqui para tirar dúvidas, mas como as dúvidas têm aparecido durante algumas observações, que eu sou muito grata por isso, por exemplo, o som mais alto que a sua voz, a gente está aprendendo porque não está em estúdio, eu confesso que eu estou a passos de tartaruga aqui, né? Eu abro as portas da minha casa para você estar comigo e acabou entrando na sua casa também, né? Então, esse momento ele traz muitas vezes ansiedade para nós, por isso ontem eu fiz uma live pequenininha e a gente praticou um exercício de respiração. Eu achei que a gente fosse fazer hoje de novo, mas tanta coisa que eu queria falar, importante para o nosso trabalho, a gente pode praticar a respiração numa outra live, se você pedir. A gente faz uma live durante as aulas, uma live curtinha, e faz práticas de exercícios de respiração, para a gente voltar para o nosso centro, porque assim você fica mais forte e amplia o seu espaço de bem-estar, apesar de passar pelos desafios que você não tem controle. Tá? Eu quero que você conte comigo, eu estou no ar, você pode fazer seus comentários, já vi a Raquel, minha querida, que é amiga e irmã, está por aqui, a Anne Costa, minha grande ajudante, estou aprendendo muito com ela, com a Carol, com o Júlio, que são profissionais que estão por detrás da PEA, apoiando todo esse trabalho e desenvolvendo os seus conhecimentos aqui também, né? A Maria Lúcia, estou vendo aqui também, que é a Madu, e eu fico muito grata pelo convite. E antes de encerrar, eu quero contar uma coisa bem querida, que eu não queria deixar, não queria esquecer e lembrei agora. Há 25 anos atrás, eu fiz um programa na Rádio América, no programa do Zé Bete, vocês lembram? Nem sei se existe esse programa ainda, mas eu fui falar o que tinha a ver essa dança com a fisioterapia. Olha quanto tempo. E lá, uma pessoa, a funcionária de uma funcionária de uma mulher estava ouvindo esse programa. Essa mulher, que é a Márcia Leiner, ela ouviu e achou a entrevista interessante, me ligou. E ela era funcionária da Caixa Econômica e ela foi fazer aula comigo e ela então, e aí foi o meu primeiro convite da Caixa para fazer esse trabalho da Físio com Dança. Eu estava com uma barriga desse tamanho, que eu ia ter meu segundo filho. Fui lá e lá conheci a Isaura Pereira, funcionária da Caixa, que estava naquele workshop. Né? A Isaura é minha amiga até hoje, ela fez muito tempo de dança comigo e a gente estava namorando esse projeto de como que eu podia fazer esse trabalho junto da Caixa, que eu senti essa vontade. E aí, quando foi esse ano, eu voltei e estou aqui agora, né? E ali no trabalho da Caixa, que iniciou no Dia da Mulher, como uma homenagem ao Dia da Mulher, ensinando a fisiopélvica para as mulheres que estavam lá e para todas as representações através de uma divulgação ao vivo daquela aula, né? Ali eu reencontrei a Márcia, outra aluna, que aí foi uma coincidência dela também ter sido funcionária da Caixa há tantos anos, né? Então, é um lugar que, sem querer, entre aspas, eu me sinto muito confortável de estar aqui e muito feliz. E quero sim que você participe comigo, porque eu preciso também de você comigo. Então eu desejo um bom final de semana. Você pode continuar deixando aqui os seus comentários. Como os exercícios da aula da terça podem ajudar? É uma pergunta da Maria Lúcia, né? O exercício da terça-feira vai ajudar você a resgatar seus movimentos ou desenvolver movimentos melhores para o seu autocuidado, para as atividades do seu autocuidado, para as atividades da sua vida diária, e vai preparar você para fazer a dança do ventre com o seu corpo já mais alinhado, porque na dança do ventre a gente não faz todos os exercícios de novo. Então faz na terça-feira para fazer
você fazer os da quinta. Mas os da terça-feira, eles têm um objetivo, que é você resgatar a sua autonomia. Lá a gente medita também. Ou a gente faz uma meditação, ou a gente faz um relaxamento para trabalhar o seu foco mental. Eu ensino várias abordagens que são curtas, extremamente eficazes. Deixa eu ver se eu respondi aqui. Os homens, então, os homens na terça-feira também tem algo que a gente vai acabar passando, que é incontinência urinária ou fecal. Por quê? Porque esse assoalho pélvico, se você imaginar, se você olhar entre o seu órgão genital e o ânus, tem um pedacinho de músculo que por fora ele parece muito pequenininho, mas por dentro ele é muito grande. E ele é o principal dos 13 do seu assoalho pélvico. Imagine que você faz força, que você agacha, ou que você não tem essa consciência corporal, porque não tem mesmo, a nossa cultura e tudo não levou para esse lado, né? Então, você vai fazendo força, ou sobrepeso, vai fazendo força nele, e através disso, ele é músculo, igual ao seu bíceps, igual ao resto do corpo. E eu ensino como você trabalhar esse músculo nos movimentos do seu dia a dia. A gente sabe que o nosso cérebro entende repetição, até ele se automatizar. Por isso a importância do treino. Jo, ela pergunta, ao passar a quarentena, seria possível as aulas presenciais? Sim! Sim, a nossa ideia primordial era essa. Era porque o nosso combinado aconteceu uns dias antes da quarentena. Então, o nosso combinado eram as aulas presenciais, com também ao vivo para as outras representações. Mas houve a se instalou a pandemia, então rapidamente nós tivemos a ideia então de gravar tudo, modificou tudo, e assim estamos caminhando juntos. A Raquel fala que bacana, tudo tem um porquê, e esse é um daqueles que vale super. Ah, é verdade, Ra. E vamos caminhando juntas. Acho que eu respondi até as principais aqui que estão aparecendo para mim. Eu fico ainda, eu vou encerrando, ok? E eu fico online ainda no, na página para responder outras perguntas que possam surgir. Mesmo se você estiver assistindo a live depois, num outro momento, você me procura e vamos seguindo juntos. Vamos sim. Um beijo muito grande no coração de cada um. Muito obrigada.